Glória a Deus. Vamos começar lendo a palavra de Deus, que está lá em Lucas capítulo 11, versículos 23 a 26. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, diga lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Diga, o último estado se torna pior do que o primeiro. Jesus está dizendo aqui que nós somos casas, habitação, lugar de habitação. Podemos ser um lugar de habitação do Espírito de Deus ou do espírito maligno. E Jesus diz claramente que o indivíduo que foi liberto, e somente Jesus pode libertar, e esta pessoa, uma vez que está livre, não enche a sua casa de Deus, da palavra de Deus e do Espírito de Deus, esta pessoa pode ser novamente morada de demônios, e os que vêm são muito piores dos que ali estavam. O que eu acho interessante nesse texto é a reflexão a partir da qual eu vou pregar a mensagem de hoje, é que a Bíblia diz que quando ele sai da pessoa, ele vai para que lugares? Lugares áridos. Queridos, entendam uma coisa: os demônios amam lugares áridos, lugares secos, desérticos, lugares que não dão fruto, que não têm vida. Isso é tanto verdade que quando Jesus ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ele vai para onde? Para o deserto, porque lá era o domínio dele. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus me falou: muitas pessoas hoje estão vivendo na aridez da alma. E a aridez da alma é um convite para que os demônios venham. E aí talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu estou vivendo um deserto. E eu pergunto para você: o deserto é a vontade de Deus para a sua vida? Não é um lugar de Deus para a sua vida. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, e isso representa a salvação, eles tiveram que passar pelo deserto. Mas o caminho do deserto era um caminho de 11 dias. E o caminho durou 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade do povo hebreu. O que o Senhor quer que você saiba hoje? Que o lugar do teu coração pode ser um lugar desértico, ou pode ser um lugar que floresce, que frutifica. E isto, o tempo do teu deserto, o tempo da tua luta, porque todos nós passamos por ele, depende muito mais da sua atitude do que propriamente do que Deus vai fazer. Diga para a pessoa do teu lado: o teu coração pode ser um deserto, ou pode ser uma terra florida. No texto que nós lemos, a palavra diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos ou desérticos, procurando o quê? Repouso. A palavra repouso, no dicionário grego Strong's, é anapausis, e significa interrupção de algum movimento. Você para. Portanto, quando você está em repouso, você não trabalha. Significa também recreação, lugar de lazer. Significa interrupção de movimento, portanto, ausência de progresso. O que Deus quer falar com você hoje, querido, se o teu coração está árido, este é um lugar em que Satanás não tem que trabalhar, ele já dominou.
Uma pessoa com um coração árido, ela não produz, ela não trabalha. E Satanás, por isso que ele gosta, é a zona de conforto dele. A zona de conforto dele é o crente cujo coração está árido. Ele tem recreio, ele se diverte no coração que está árido. Ele se alegra, ele se folga por causa de um coração árido, e ele ali pousa, ele ali habita. O que eu quero dizer para você hoje, que é inevitável passar por desertos, mas o deserto deve ser um lugar de passagem, nunca um lugar de moradia. Cutuca o teu irmão do lado e diga assim: o teu coração não foi criado por Deus para ser um lugar desértico, para ser um lugar árido. A palavra de Deus diz que Ele nos faz andar como as corças e nos coloca em lugares altos. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus te chamou para os lugares altos e não para os lugares desérticos. Amém? Pode aplaudir o Senhor, diga: eu creio. Eu quero então fazer algumas reflexões e mostrar para vocês por que alguém fica com o coração árido, como podemos nos livrar dessa aridez e como podemos ter uma vida abundante, cheia de frutos, cheia de alegria, de contentamento, de esperança, de fé, de autoridade, um lugar sobretudo que Satanás não domina. Quando a palavra de Deus diz sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Diga: sobretudo. Sobretudo significa o mais importante da tua vida, é guardar o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Se você for uma pessoa árida, aquilo que vai sair da tua vida são águas amargas e não águas límpidas. Amém? A primeira reflexão que eu quero falar ou fazer com vocês é sobre a personalidade. A personalidade é um dom, mas deixa eu te dizer, Deus não criou ninguém para ser urucubaca, macambúzio. Deus não criou ninguém para ser árido, para ser uma pessoa amarga. Deus criou você para ser uma pessoa que marque através da sua personalidade. A personalidade é um dom especial, porque cada um tem a sua. Ninguém é diferente de ninguém. Agora, se você olhar para o indivíduo que está sempre amargo, sempre árido, isto não é a sua personalidade. Esta é a maneira como o seu coração foi dominado pelo inimigo. Porque Deus nos deu personalidade para revelar aquilo que Ele é, quem Ele é. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês já repararam como pessoas marcam? Que tipo de pessoa marca os outros? Me ajudem. Pessoas alegres marcam. Aquela pessoa que vem já sorrindo, muda o ambiente ou não muda? E aquele camarada que vem com a cara fechada, por exemplo, você está no restaurante, aí o garçom vem com aquela cara, joga o menu. Aí você está esperando, pensando, ele já escolheu. Querido, na vida, pessoas alegres estão sempre rodeadas de gente. Pessoas amargas afugentam as pessoas. Está me entendendo ou não? Pessoas que têm uma personalidade marcante podem ser inteligentes, podem ser pessoas brilhantes, podem ser pessoas que são contundentes, mas pessoas positivas atraem pessoas. Pessoas áridas afugentam pessoas. Eu me lembro que quando eu estava no cursinho, eu namorei a menina mais bonita do cursinho. Ela era linda. No terceiro mês, ela era tão metida e tão chata,
que no terceiro mês eu olhava para a cara daquela menina e dizia: mas que mulher feia, como é que eu não vi que ela é tão feia? Você já viu pessoas que são feias de doer, mas que são tão charmosas, tão alegres, que depois de um tempo você olha e fala: mas que pessoa linda, sim ou não? Queridos, se não fosse assim, os gordinhos não casavam, os carecas não casavam. Eu sempre digo, não é a sua beleza plástica, é o teu chaveco, é a tua verve, você está me entendendo? Isso vale para tudo, isso vale para um relacionamento de namoro, isso vale para você abrir porta de um emprego. Quando você vai ser recebido por uma pessoa que vai te analisar, ela não vai analisar só o seu currículo, aquilo que está no papel. Ela vai olhar para você, ela quer ver como você reage, se você é uma pessoa participativa, se fala com segurança. Portanto, a personalidade é algo que Deus nos deu, é sui generis, você é único, não tem ninguém igual a você. E o que Deus quer que você faça desta personalidade é como um instrumento de atrair pessoas e mostrar a glória do nome de Deus. Amém? Diga assim: eu recebi do meu Deus um dom, a minha personalidade. Diga: eu não fui chamado para viver na aridez. Amém? Eu fui chamado para viver na terra prometida. O meu coração é a terra prometida. Amém? Há pessoas muito talentosas que muitas vezes, diante de uma proposta de emprego, não recebem o emprego. Não por conta da sua falta de competência, mas por causa da sua atitude, porque são ácidas, são áridas. A segunda reflexão que eu quero fazer é que lugares áridos nos influenciam. Nós estamos indo para Israel agora, dia 19. E aqueles que forem pela primeira vez comigo saberão que quando chegarem lá no ônibus, a primeira coisa que o guia vai fazer, quando ele apresentar quem ele é e tudo mais, ele vai dar algumas orientações. E a primeira orientação que ele dá é: você tem que beber 5 litros de água por dia. E isso é sério, porque você anda num território absolutamente árido, não existe umidade no ar. A umidade de lá é desértica, abaixo de 11%. E isso faz com que aquela secura sugue toda a umidade do seu corpo. Então, para você estar andando naquele lugar, você precisa de beber 5 litros de água por dia, senão começa a ter desidratação e problemas sérios. Quando você anda perto de pessoas áridas, elas sugam a sua vitalidade, elas sugam a sua vida, elas sugam a sua alegria, a sua esperança. Então saibam, a palavra de Deus é muito clara, nós podemos ser influenciados por estas pessoas. Então, se você cresceu dentro de um lar árido, talvez o teu lar tenha sido disfuncional. Existem pessoas que têm pais alcoólatras, pais violentos, e estas pessoas podem ser influenciadas por esta atmosfera. Isto não é o que Deus tem para elas. Ao contrário, Deus quer fazer o deserto florescer, mesmo que a sua história tenha sido assim, mesmo que a vida tenha lhe apresentado momentos difíceis, perdas, e você já não tem mais esperança, não confia nos outros. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor quer fazer florescer o deserto do seu coração. E hoje você já começou a ser ministrado na adoração, mas agora a palavra de Deus vai trazer água viva para o seu coração. Amém? Quantos querem receber água viva do Senhor? Tem muita gente que confunde sinceridade com qualidade, quando são absolutamente ásperas, críticas, amargas. Você conhece esse tipo de gente? Que não é capaz de fazer um elogio para ninguém, só é capaz de fazer crítica o tempo todo. Você conhece gente assim? É duro de aguentar, né? Eu vou contar uma coisa,
Eu fujo de gente assim. Eu tenho horror desse tipo de atitude. Você pode dizer a mesma coisa de uma maneira polida, delicada, encorajadora. Não seja árido com seus filhos. Deixe o mundo criticá-los. O mundo vai fazer isso. As pessoas vão dizer: você não vale nada, você não faz nada direito. Você, como pai, tem que criar um ambiente onde os seus filhos se sintam nutridos, alimentados, saciados de amor, de paz, de alegria, porque o ambiente onde a água viva do Senhor é o ambiente onde Ele florescerá. Amém? Então eu profetizo sobre a sua vida. Se a tua história foi assim, você está num lugar onde a palavra de Deus vai transformar o seu deserto numa terra fértil, vai transformar o seu ambiente, e ao invés de você sugar dos outros a vitalidade, você vai fornecer aquilo que elas necessitam. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu fiquei pensando assim: uma pessoa do mal, quando ela quer arquitetar um plano, quando quer fazer de propósito para acabar com a vida do outro, o que ela faz? Ela torna aquele ambiente um lugar árido. Deixa eu dizer algo para você, minha querida, você que é esposa. Quando teu marido chegar de casa cansado, não fica apurrinhando ele. Estou falando sério. Ele está cansado, vai lá dar um beijinho na orelha dele, passa a mão assim: oi querido, senti tanto sua falta. Porque às vezes ele já está para explodir. Se você der aquela olhadinha, porque mulheres quando querem, sabem, dá aquela flechada bem no ponto. Aí ele explode, você fala: pô, tá vendo? Esse é um grosso. Prepara o ambiente. Ele está chegando em casa, ele está a viver um momento terrível. Não vale só para os homens, não vale para as mulheres também, porque às vezes a mulher trabalha e chega em casa, chega depois do marido. Prepare o ambiente para que ele chegue, vai lá, dá um abraço nele, traz um copinho de água para ela. Se for ela, põe ela sentadinha, fala: vou fazer uma massagem no teu pé. Ninguém vai falar: fala Deus. Prepara o ambiente. Os casamentos que acabam, não acabam de uma vez. Eles vão se tornando aquele lugar árido, aquele lugar que você não quer estar. A minha casa é meu refúgio. Quando eu quero me esconder, eu quero me esconder na minha casa. E sabe quem eu quero ao meu lado? A Lilian. Eu não quero mais ninguém. Eu amo muito outras pessoas, mas na hora que eu estou mesmo, naquele momento que eu preciso de um alívio, sabe quem eu quero? Eu quero a minha querida. Então, você pode ser isso para o teu marido ou para a sua esposa. Você pode ser para o seu amigo. Você pode ser para o seu discípulo. Saudade da Cacildinha, né? A Cacildinha era aquela pessoa que tinha um monte de gente ao redor dela. Cacildinha não era uma grande pregadora. Cacildinha não era uma pessoa que, vamos dizer assim, tivesse uma personalidade muito expressiva, mas estava sempre rodeada de gente. Por quê? Porque você nunca ouviu uma palavra de desencorajamento. Quantos aqui querem ser rodeados por pessoas? Seja uma pessoa cheia de frutos, que não seja árida, porque a aridez influencia as pessoas. E chega uma hora que a aridez se torna tão insuportável que as pessoas se afastam de você. Deus não te chamou para ter uma personalidade ácida, árida. Terceira reflexão que eu quero fazer é uma pergunta, na verdade. O que é que torna as pessoas áridas? Primeira coisa que pode tornar alguém árido é o cansaço. A definição de exaustão, quando a pessoa diz eu estou exausto, é literalmente quando acabam os recursos de prazer ou de alegria no seu coração. Quando a palavra de Deus diz a alegria do Senhor é a nossa força,
é uma prova de que a alegria fortalece e a aridez exaure. Quantos aqui querem ser alegres? Querido, essa é uma decisão sua. Porque tem gente que quer justificar uma vida de tristeza, de depressão, e tem gente que escolhe ser feliz. Quantos aqui querem ser felizes em nome de Jesus? E olha, isso não é pecado, viu? Porque hoje, do jeito que está se pregando aí, o indivíduo querer ser feliz, não, isso aí é o homem no centro. Deus te fez para ser feliz. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, quando chegava, a palavra dizia: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Deus quer que você seja pleno, que seja feliz, e não exausto, e não exaurido. Então, meu querido, saiba que cultivar alegria nos traz força. E andar debaixo de aridez, em atmosferas áridas, rouba de nós a nossa força e a nossa alegria. Uma segunda fonte de aridez são os espíritos malignos. Satanás, ele te mantém ocupado. Para quê? Para roubar a sua alegria, sua fé, sua esperança, e te levar para o seu terreno. Onde é o terreno dele? Lugares áridos. Preste muita atenção, não cultive aridez. Não queira guardar rancor. Não queira ficar triste com aquela pessoa, como se aquilo pudesse mudar a vida dela. O indivíduo amargurado é um indivíduo que toma todo dia um pouco de veneno e acredita que com isso o outro que ele odeia vai morrer. Não, ele não vai morrer, ele está muito bem. Cutuca o teu irmão do lado e diga assim: em nome de Jesus eu profetizo a alegria do Senhor na tua vida. Amém? Deus não quer nenhum de vocês aqui áridos. Deus quer aqui todos vocês cheios do Espírito de Deus, cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de fé. Amém? Cheios de amor, cheios de satisfação. A terceira coisa que pode te levar à aridez é a falta de gratidão. A palavra gratidão vem de onde, irmãos? De graça. E eu quero mostrar para vocês como a graça de Deus é fundamental para você não ter um coração árido. O que é uma pessoa agradecida? Ela reconhece o quê? A graça de Deus na vida dela. Então uma pessoa agradecida é uma pessoa o quê? Que tem a graça dentro de si, não é? E uma pessoa engraçada, cheia de graça. Você já viu pessoa engraçada ficar sozinha? Camarada engraçado chega, todo mundo já roda. Qual é a de hoje? Qual é a piada de hoje? Conta uma aí. Por quê, querido? Porque a vida é dura, a vida tem coisas difíceis. O indivíduo engraçado, ele tem amigos, ele tem namoradas, ele tem discípulos, ele tem tudo. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: você pode não saber contar piada, mas tem que aprender a ser engraçado. Querido, a gente tem que rir da vida às vezes. Você pode olhar para os seus problemas ou de uma forma muito negativa, ou você pode olhar de uma forma positiva. Às vezes a gente tem que rir dos nossos próprios erros, tem que rir do nosso próprio jeito, da nossa situação, sim ou não? Porque o engraçado significa graça dentro. E o gracioso? Gracioso é aquele que fornece graça. Agradecido é aquele que tem graça dentro de si, reconhece que ele é agraciado por Deus. O engraçado é o indivíduo que você olha para ele e sobra graça. E o gracioso é aquele que ministra graça. Diga assim: a graça de Deus está na minha vida. Você sabe qual é o nome da graça na Bíblia? É Jesus. Jesus não só é aquele que nos dá a graça, mas Ele é a própria graça de Deus nas nossas vidas. Então
olha para o teu irmão, bate do lado dele e diz assim: eu profetizo que a tua vida vai ser cheia da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode dizer: eu quero esta vida para mim. Amém. Sabe, gente, só tem um tipo de pessoa que gosta de lugares áridos, que são os demônios. Aridez é lugar de demônio, não é lugar de filho de Deus. Uma quarta razão que pode nos levar a ficar áridos é a enfermidade da alma. Hoje, a doença do século é chamada de depressão. E a depressão é uma enfermidade mesmo, é um distúrbio químico. Existem hormônios que nos dão prazer, que nos dão alegria. Serotonina traz alegria. Endorfina tira as dores. Dopamina traz foco e aquela sensação de que eu posso, de que eu consigo. Pessoas que têm distúrbios, então vocês podem fazer duas coisas. Primeiro, se tratar, vai a um psiquiatra e peça um remédio, porque ajuda. Mas não basta dar só o antidepressivo. A pessoa tem que querer ser curada. Ela tem que querer sair daquele lugar escuro e desejar a vida. Por isso que eu estou dizendo para você, os melhores pacientes são aqueles que desejam ser curados. Vocês querem ver como existem várias palavras que mostram esse tipo de patologia? Por exemplo, existe uma glândula aqui chamada de timo. Timo, os antigos acreditavam que o timo era responsável pelas emoções. A palavra íntimo, quando você fala uma pessoa íntima de mim, sem querer você fala isso porque o timo está aqui. Então é uma pessoa que está dentro de você. A palavra ótimo significa um estado de exuberância das emoções, que provoca em nós. Agora existem as pessoas que passam por distimia. Já ouviu falar disso? Distimia. Distimia é aquele indivíduo que está de bode desde que levanta até que vai dormir. Distimia tecnicamente significa o indivíduo que não tem nenhum prazer, e aquele indivíduo está sempre mal. Ai, está doendo. Levanta de manhã, está aquele solão. Ai, que droga, vai ter um calor hoje. Aí está chovendo, ele fala: ai, vamos olhar. Ai, fica o dia inteiro. Ai. Aí a mulher vem dar um abraço nele, aquela pegada. Ai. Ou então é um camarada que vai abraçar, chega com a mulher com paixão: vem cá, querido, dá aquela pegada. Ai, você me apertou. Isso é distimia, vulgo chato. É o camarada chato, sai de mim. Não é? Tem o indivíduo ciclotímico. Já ouviu falar disso? Ciclotímico é aquele indivíduo que um dia está lá no céu, outro dia está lá no inferno. Então quando você chega perto dele, você já fala: bom, deixa eu ficar bem quietinho que eu quero ver como é que ele está hoje. Isso tudo, meu querido, é porque você está com o coração árido. Você já viu uma pessoa que está se sentindo amada para valer, como é que ela fica? Fica boba. O circo está pegando fogo e ele está... Uma pessoa amada, uma pessoa que se sente satisfeita, uma pessoa que está indo bem na vida, uma pessoa que tem amigos, uma pessoa que vê a graça de Deus na vida dele o tempo todo. Como é que essa pessoa, ela não é ciclotímica, ela é uma pessoa alegre. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Essa é a palavra de Deus e é o propósito de Deus na sua vida. Amém. Se você tem uma enfermidade, e ela é clara, é uma enfermidade do cérebro, procure um psiquiatra, não tenha preconceito, faça um favor para os outros.
Se você é uma pessoa que está com depressão, procure rapidinho um médico. Você vai fazer um bem para os outros antes de fazer para você. Porque é duro você estar lidando com uma pessoa que está o tempo inteiro com o coração amargurado. É muito importante você entender que pessoas que são dominadas pelo inimigo têm um coração amargurado. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Alguém apartado da graça é alguém funesto. Compromete não a si mesmo, mas o ambiente. Então, lembre-se, a graça de Jesus é melhor que a vida. Não existe nada que a graça de Jesus não possa transformar no teu coração. Então eu profetizo na sua vida: não ande com amargura. Eu garanto que a condição do seu coração afeta o seu casamento, a sua vida pessoal, os seus amigos e até o seu salário. A quarta reflexão que eu quero fazer com vocês é que a sua atitude afeta a sua altitude. Diga assim: a minha atitude afeta a minha altitude. Eu disse que Deus não preparou um lugar árido para você. O seu coração não é um lugar árido, não é um lugar para ser árido. Deus preparou um lugar alto para você. No fim eu vou ler um texto para vocês para provar isso. Mas o que eu quero refletir aqui é que você pode até querer estar nas alturas, mas as tuas atitudes podem te levar a andar por lugares áridos. Você pode até orar por coisas grandes, mas se andar sem fé, vai acabar em lugares áridos. Há muitos cristãos que me perguntam: o que está acontecendo com a minha vida? E essa é uma pergunta recorrente. Muitos me perguntam isso. Eu vou à igreja todos os domingos, eu sou fiel no dízimo, eu ando em santidade, mas por que a minha vida é um inferno? Porque o meu casamento é um inferno? Querido, deixa eu te dizer algo. Olha para dentro do seu coração. Pare de culpar o seu ambiente. Olhe para o seu coração. A palavra de Deus diz que Deus habita na sua vida. E se Deus habita na sua vida, se você deixar fluir a alegria do Senhor, você vai mudar o ambiente do seu lar, da sua casa, do seu lugar de trabalho. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, acho que eu já contei isso aqui, mas é uma coisa que marcou minha vida. Eu trabalhei numa escola como inspetor de alunos lá na periferia de São Paulo. E eu trabalhava no período das 3 às 11 da noite. Mas o meu irmão estava com câncer, fase terminal, na minha casa, e a minha mãe pediu para eu ficar durante o dia com ele. Então, eu fui pedir mudança, alteração de horário e consegui. Acontece que eu não falei com a diretora. E um dia eu cheguei no novo horário, tinha uma reunião assim de professores e de todos que estavam lá, e a mulher descascou um abacaxi. Mas me humilhou na frente de todo mundo. Falou um monte: que moleque, você nem vai mudar o horário, você nem perguntou se eu queria e tal. E Deus falou de tudo. O Espírito Santo falou assim para mim: fique quieto, não fale nada. Ela foi falando. Quando ela viu que eu não reagia, ela foi mudando. Chegou no fim, ela estava chorando, pedindo desculpa na frente de todo mundo. A partir daquele dia, ela me tirou do meio dos alunos, me trouxe para a secretaria. E eu me tornei o principal confidente dela. Eu tinha 19 anos de idade. E ela era uma mulher de uns 50 e poucos anos. Ganhei a dentista para Jesus. Ganhei uma macumbeira que tinha lá para Jesus. Fui ganhando um monte de gente. Meu irmão morrendo de câncer.
Todo dia eu chegando em casa com aquela situação e o meu coração falando do amor de Jesus. Muitos anos mais tarde, eu já era casado, muitos anos, eu recebo um telefonema que ela estava no hospital com muitos tumores na cabeça. Eu fui com o pastor Daniel lá. Chegando lá, eu falei com ela, citei o nome dela, falei: olha, eu sempre falei de Jesus para a senhora nunca aceitou, mas hoje a senhora não me escapa. Primeiro eu deixei ela falar de todas as histórias que a gente teve juntos. Ela deu risada, estava bem, sentada na cama, conversando como se não tivesse nada. E aí eu falei do plano da salvação para ela. Ela confessou Jesus. Eu saí dali, ia pegar um avião para Brasília, numa terça-feira. Quando eu chego em Brasília, eu recebo o telefonema de que ela tinha falecido. O que mudou aquele ambiente foi o meu coração cheio de graça. Eu quero profetizar na sua história. Não tem trabalho de macumba que Jesus já não tenha vencido. Não tem amargura no teu lar que Jesus não possa mudar. E o Senhor te diz hoje: decida não ser um coração árido, decida ter graça no coração, porque Deus quer fazer algo tremendo na tua história. 2 João, 3 João versículo 2, o apóstolo diz assim para o seu discípulo Gaio: amado, acima de tudo, diga acima de tudo, diga o mais importante, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João está te dizendo que se você tiver uma alma próspera, cheia de alegria, cheia de fé, de esperança, você prosperará na vida e na saúde. Por quê? Porque há muitas enfermidades que são de origem psíquica, psicossomática. Psique é alma, é cérebro, e soma é corpo. Ou seja, uma pessoa com a alma doente desenvolve doenças no corpo. Mas uma pessoa que tem alegria é uma pessoa que tem muito menos chance de enfermar. Amém? Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos, quanto, irmãos? Diga de novo: alegrai-vos sempre. No que? No Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A tua alegria não é nas circunstâncias, porque às vezes você está vivendo um inferno mesmo. Mas a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então eu declaro sobre a tua vida: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Diga assim: a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 4, 26 e 27 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira torna a nossa alma árida. Uma ira que persiste torna a nossa alma um deserto. E esta aridez atrai quem? O diabo. Vejam que quando ele fala irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e aí ele diz: e nem deis lugar ao diabo. É o mesmo versículo. Uma ira torna o coração árido, a aridez atrai Satanás. E a palavra lugar aqui no grego é topos, de topografia, lugar físico. Pessoas que cultivam a ira estão dominadas por espíritos malignos. Eu quero fazer aqui um parêntese. Eu li um post outro dia que dizia o seguinte: se a mensagem não exaltar a Deus e não humilhar o homem, então não é o Evangelho de Cristo. Não vou dizer o nome da pessoa, porque é um americano que fala essas besteiras. E aí os crentes ficam tudo repetindo: se a mensagem não exaltar a Deus e não humilhar o homem, então não é o Evangelho de Cristo. Isso é uma balela, isso é uma mentira, isso é uma heresia. Porque claro que eu tenho que exaltar a Deus, mas isso não quer dizer que o Evangelho tem que me humilhar. Sou eu que tenho que me humilhar. Eu me humilho perante a poderosa mão de Deus e Ele me exalta.
O evangelho, eu não subo aqui para te humilhar, não. Eu subo aqui para te levar a entender que é você exaltando a Deus, naturalmente você está se diminuindo. E que a alegria de Deus, quando você o exalta, vem para a tua vida. Querida, a palavra de Deus diz que Ele nos construiu reis e sacerdotes. Eu não vejo onde pode haver humilhação nisso. Reis é o topo da posição de autoridade, e sacerdote é o topo da posição espiritual. Então olha para a pessoa ao teu lado e diga: Deus não quer te humilhar, Deus quer que você se humilhe, e Ele quer te exaltar, amém? Vocês vejam como é sutil a diferença. O evangelho não humilha ninguém, o evangelho nos transforma, nos exalta. Jesus disse para os discípulos: não vos chamo de servos, a palavra ali é escravo, mas eu chamo de amigos. Querido, Ele está elevando os seus discípulos. Agora você é meu chapa, eu falo para você as coisas que eu não conto para qualquer um. Ele está nos elevando. Então não me venham com essa balela de achar que onde tem alegria, onde tem exuberância, onde tem as bênçãos de Deus, não é evangelho de Cristo. As pessoas estão muitas vezes sendo enganadas. E pode perceber, quem é que vai para esse tipo de coisa? Quem crê nesse tipo de balela? Os amargos. Porque o que eles querem mesmo é uma justificativa para serem chatos, para serem amargos, para serem pessoas que não têm esperança. Evangelho significa boa notícia. Você é portador de boa notícia, mas a boa notícia tem que primeiro transformar a tua vida, porque se você não crê nisso, você não será uma boa testemunha, amém ou não? Cuidado com a aridez. Quem gosta de aridez são demônios. Não há nada de mal em gerar esperança no coração das pessoas, muito pelo contrário. Isso é o que Jesus fazia. Por último lugar, eu quero dizer que nós podemos fechar as portas para esses demônios. Em primeiro lugar, de que maneira? Enchendo-se do Espírito Santo. Eu vou ler Gálatas 5, de 19 a 21, depois 22 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, diga assim, árido, inimizades, porfias, que significa guerras, combates, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, diga árido, facções, invejas, bebedices, glutonarias, diga árido, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora vem o depois. Mas, diga mas, contudo, todavia, destarte. Mas o fruto do Espírito é, diga, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas, contra estas coisas não há lei. E se não há lei, não há julgamento. E se não há julgamento, não há condenação. Amém, irmãos? Como vencer um coração árido? Enchendo-se do Espírito. E quem está cheio do Espírito, o que tem? Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade. Olha para a pessoa do lado, olha e dá um abraço nela. Se puder, dá um beijo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é casado? Qual foi a última vez que você deu um beijo na boca da tua mulher? Eu não estou falando de beijinho não, estou falando de beijo francês, de língua. Quando o maridão vier nervosinho, dá lá um tasco ali, um beijo, que você vai ver que ele vai ficar alegre. Mas escova o dente primeiro. Queridos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela tem esse fruto:
Amor, ela ama as pessoas, ela é alegre, ela tem paciência. Longanimidade é paciência. Esses frutos são os frutos do Espírito Santo. Então a gente precisa se encher de Deus, porque o oposto de aridez é secura, mas o oposto de aridez é ausência de frutos. Porque no deserto não nasce nada. Outra coisa que você pode fazer é perdoar. Quando você perdoa alguém, não é porque ela merece. Você perdoa alguém porque Jesus te perdoa primeiro. Mas você perdoa alguém porque você não quer estar preso àquela pessoa. É algo muito sério. Quantos aqui estão guardando mágoa de alguém hoje? Levante a mão, não tenha medo. Eu quero declarar para você: seja livre desta mágoa. Jesus quer te libertar. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Você pode ser livre, livre das lembranças, livre das mágoas, das feridas que tiveram, e seguir adiante, desejando ser feliz, desejando ser frutífero. É isso que Deus tem para a tua vida. E uma terceira atitude, que você pode mudar o lugar onde você está, do lugar da aridez para a altitude. João 7, 37, 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você tiver sede de Deus, da sua aridez vai nascer um rio. Apocalipse 21, 6. Jesus mesmo ainda falando, disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém, querido? O Senhor está dizendo hoje para você, de graça. Se você tiver sede, se você crer, eu te darei das fontes de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Quem tem sede de Senhor Jesus hoje, diga: eu tenho sede. Amém. Cristo nos convida a saciar a nossa sede. Sua colheita não sobrevive sem água. Seu casamento não sobrevive sem água. Sua alma não sobrevive sem água. Ele pode matar sua sede. A Bíblia diz que onde há o Espírito, não há aridez. A igreja precisa ser uma fonte de água viva. Não tem nada demais de você ter um louvor exuberante como tivemos hoje, porque nós não estamos adorando qualquer um, nós estamos adorando o Rei dos Reis. A nossa vida não está à mercê de ninguém nesta terra. A nossa vida está debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Amém? Se você não foi chamado para viver em lugares áridos, aonde você foi chamado para viver? Diga: em lugares altos. Abacuque 3:19 diz assim, vamos ler juntos? O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente, em outra versão diz, em lugares altos. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. O Altíssimo é o mais alto de todos. A sombra do Onipotente descansará. Se você está habitando a sombra daquele que está no lugar mais alto, você descansa. Se você está na aridez, quem descansa são os demônios na tua alma. Porque uma pessoa dominada pela aridez, pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento, é uma pessoa que não dá trabalho para ele, porque ele já dominou. Mas aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, está descansando no lugar mais alto de todos, onde nenhum demônio, onde nenhum inimigo pode te tocar e te alcançar. E eu profetizo na sua vida, que é este o lugar aonde Deus quer te levar. Amém, irmãos? Feche os seus olhos em nome de Jesus.
Se você entrou aqui hoje se sentindo completamente árido, mas hoje, debaixo desta palavra profética, você quer mudar a atitude do teu coração, mudar a postura do teu coração, abandonar aquilo que te prende e deixar que Deus cure a sua alma e flua com rios de água viva como Ele prometeu. Não importa qual seja a área de aridez da sua vida, fique de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Espírito de Deus, Tu és maravilhoso. A Tua palavra me ensina, Senhor, que eu devo me alegrar em qualquer circunstância. É inevitável, ó Deus, não passarmos por circunstâncias difíceis. É inevitável, Senhor, chegar ao lugar da terra prometida sem cruzar o deserto. Mas, Senhor, o deserto não é o Teu lugar para esse povo. O Teu lugar, Senhor, é o lugar onde mana leite e mel. Por isso, Senhor, toca no coração do Teu povo. O Senhor falou muito comigo, Senhor, e eu declaro que o Teu Espírito Santo, a Tua palavra, hoje já começou a tocar e mudar esta vida, a mudar esta mente, porque a Tua palavra diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pai, nós declaramos a mente do Teu povo renovada. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo, a alegria do Senhor é a força deste que está sofrendo, que está vivendo um momento difícil. Diga: Senhor meu Deus, obrigado pela Tua graça. Eu recebo a Tua graça, eu incorporo a Tua graça. A minha boca confessará as Tuas grandezas, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre, e elas se renovam, Senhor, na minha vida a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor.